Olá a todos, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa do Manhãs na TV. É um prazer estar consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui através da Curiacos, por onde quer que você nos esteja a ver, seja de norte a sul do país, através das operadoras principais de Portugal, ou através de satélite Espaçat, onde apanhamos toda a Europa, Norte de África, ou pela plataforma Curiacos, que é uma plataforma de internet, streaming, onde nós conseguimos chegar a toda a parte do mundo. Onde quer que nos esteja a ver, independentemente do horário, é um prazer estar consigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós aqui no Manhãs da TV gostamos de ter projetos diferentes, convidados com histórias impactantes e projetos nobres e temas super interessantes que nós gostamos de abordar aqui. Para isso trazemos vários profissionais e vários convidados para deixar a sua manhã mais enriquecida com informação muito preciosa de projetos e convidados e temas super especiais que nós temos não só em Portugal, mas também em arredores. Se você não conhece o Manhãs da TV, quero que você tenha a oportunidade de nos conhecer um bocadinho. Nós temos as redes sociais, Facebook e o Instagram, colocamos todas as informações para si. Também nós temos entrevistas por completo no YouTube que você pode encontrar. Basta ir a Curiacos TV e tem lá as entrevistas por completo do Manhãs da TV. Você é o nosso convidado de honra, juntamente com os convidados que trouxemos para si hoje. Nós vamos estar na primeira parte do nosso programa com uma nutricionista. Portanto, se você é alguém que gosta de nutrição e preocupa-se com o bem-estar do seu corpo e a alimentação, aquilo que você ingere e alimenta o seu corpo, então esta primeira parte você não vai querer perder. Vamos estar com a Libânia Soares, que nos vai falar aqui da sua profissão, da sua carreira, da sua paixão pela nutrição e também como ela está concentrada, o foco dela é na área de emagrecimento feminino, então eu acho que vai ser um tema super interessante para todas as senhoras que estejam a assistir. De seguida vamos estar também com a Sara Vicente Barreto para nos falar da associação Um Pequeno Gesto, uma grande ajuda que ajuda crianças, nomeadamente de sul de Moçambique, que estejam necessitadas, carenciadas. Vamos falar um bocadinho da associação, conhecer como é que tudo começou, quais são os projetos que eles desenvolvem, que iniciativas é que eles tomam. Vamos estar com eles na segunda parte do nosso programa. Portanto, fique connosco a seguir a este separador de saúde e bem-estar. Nós voltamos então para estar com a Libânia. Já estamos de volta, foi rápido, não foi? Você sabe que no Manhãs, ou se estiver a assistir através do computador, pode pôr em pausa. Se for ao vivo na televisão, depois é mais complicado, tem que voltar atrás na box, que a gente é muito rápidos a fazer todas as trocas e transições. Já tenho aqui comigo a minha primeira convidada, Libânia Soares. Libânia, muito bom dia. Dia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Um grande abraço para Gaia, não é? Hoje Sim. a Vila Nova de Gaia está aqui a ser bem representada. Eu também sou do Porto, portanto já sentimos aqui esta boa vibe entre nós. Sim. Veio de azul, portanto, sim. Não é? O programa também é azul, portanto já estamos aqui a sentir um bom clima. Mas isso é brincadeira, já sei. Libânia, um passarinho me contou que você é nutricionista desde 2009, certo? É verdade. Como é que surgiu esta paixão pela nutrição? Inicialmente a paixão surgiu pela saúde, não pela nutrição em si, mas a saúde. Na dúvida entre a enfermagem e nutrição, decidi escolher nutrição e bem, não me arrependo absolutamente nada e tive o apoio dos meus pais nesse sentido e dura até hoje. Tem alguém na família que também está ligado à área da saúde? Da saúde sim, na nutrição não. Na saúde tenho sim. Então a família vai se especializando nas Exatamente. matérias, sim, porque é uma família bem completa. Quando nós falamos acerca de nutrição, não é verdade? Cada vez mais é um tema onde as pessoas buscam ajuda. E ainda bem. Sim. Porque antigamente diziam, isso não é tão importante. Isso, quando começou a surgir nutricionistas, isso agora as pessoas vão nos ensinar o que é que a gente vai comer ou não vai. Eu como o que eu quiser e está tudo bem. Mas não é bem assim. Acho que estamos numa era onde estamos a ganhar mais consciência, mesmo a parte mais jovem, a camada mais jovem, está a ter mais cuidados com aquilo que ingere e coloca no seu corpo? Sim, acredito que estamos nesta fase de mudança. No entanto, eu acho que a geração mais jovem anda um bocadinho despreocupada. Ok. Demoram a atingir ou a procurar ajuda, procuram, mas ao fim de algum tempo, ou porque até surge algum problema de saúde associado ao excesso de peso,
Na parte adulta já noto mais preocupação, já noto que as pessoas procuram com mais facilidade, até mesmo antes do próprio médico sugerir, procurar nutricionista, até mesmo antes de surgirem patologias associadas à má alimentação, já há uma procura maior, mas nos jovens ainda está um bocadinho difícil. Ser nutricionista é fácil? Não, não. Eu costumo dizer que eu, para além de ser nutricionista, nós somos um bocadinho psicólogas e é verdade, porque começamos muito por aí, trabalhar a parte da psicologia, somos um bocadinho, vão um bocadinho para a nossa consulta a procurar ajuda não só na nutrição, porque há muita coisa por trás. Antes da nutrição nós trabalhamos muito a parte dos pensamentos, o porquê que a pessoa está assim, o que é que faz a pessoa estar assim, quais são os pensamentos que a levam muitas vezes a comer ou até deixar de comer, e nós trabalhamos muito essa área, não é? Muitos psicólogos já concordam, e também já tivemos também bastantes nutricionistas que afirmam que nas suas consultas aquilo quase que tem que se comprar um sofazinho daqueles de cama, porque a pessoa acaba mesmo por se abrir à medida que vai conhecendo o profissional e fala e conta a sua história e tem ali uma partilha de sentimentos e de emoções. Sim, eu numa primeira consulta gosto muito de fazer essa abordagem e de trabalhar muito a roda dos sentimentos e dos compromissos, que eu acho que é muito importante, e dos objetivos ao longo das consultas. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, porque realmente não é só a nutrição. Para a pessoa atingir bons resultados, todo o resto tem que estar bem resolvido. Exatamente, também, não é? tem que estar em equilíbrio, não é? Sim, o plano alimentar é quase a última parte da minha consulta, ou às vezes até nem acontece na consulta e é enviado posteriormente. Ok, olha, isso é interessante saber. Nós sabemos, até pelas informações que nos deu, que você ajuda os seus pacientes a alcançarem uma vida mais saudável através da alimentação, mas houve um certo momento em que você sentiu uma necessidade, em que era focar-se no emagrecimento feminino. Exatamente. Quando é que sentiu isso e então porquê este acerto, se calhar, na trajetória? Foi no início deste ano, porque eu noto muito, não sei se poderá ter, são consequências da pandemia de certeza, não é? Mas notava muito nas mulheres que me procuravam na consulta que grande parte dos motivos, lá está neste trabalho que eu faço antes, não só da nutrição, a baixa autoestima e não se sentirem confiantes, mesmo com excesso de peso, ou até já depois de atingirem o peso ideal, não se sentiam confiantes com elas próprias, ou até mesmo no trabalho, em casa, com a família. Mesmo com o peso ideal? Exatamente, sim. E foi um bocadinho aí que me deu o clique no início deste ano de trabalhar um bocadinho a parte do empoderamento feminino, não só na perda de peso, mas é muito importante. E os meus programas são um bocadinho dedicados a isso e tem corrido muito bem, não só nos resultados, porque eu acho que elas atingem bons resultados na nutrição, mas porque é trabalhada esta parte do empoderamento com a psicologia, porque eu trabalho em conjunto com as colegas. Eu não sou psicóloga, sou nutricionista e gosto de cada macaco no seu galho, como se costuma dizer, e quando a área é psicologia, é com elas que eu trabalho e são elas que fazem... Ou seja, onde você trabalha, você encaminha para as suas colegas? Sim, que assim são como elas também me especializadas em encaminham psicologia? para mim, sim. Sim. Mesmo nos meus programas eu gosto sempre de ter, por exemplo, uma aula dedicada à parte da autoestima, mas é uma psicóloga que dá, não sou eu. E essa parceria, né? Ou seja, esse trabalho em conjunto que os psicólogos e nutricionistas fazem, os resultados são muito mais evidentes. Muito. Todos afirmam isso. É muito gratificante para mim no final dos programas ver como elas mudaram, fazer o antes e o depois. Eu não olho às medidas, eu olho ao sorriso delas, que é completamente diferente, e isso para mim é muito gratificante. Quais é que acha que são com base na sua experiência, quais é que são os desafios específicos que as mulheres enfrentam, né? Aqueles principais pelos quais elas passam, e se calhar muitos desconhecem? Sim, é realmente não confiarem nelas próprias, não confiarem que são capazes. Eu noto muito isto, que elas não confiam, ou porque já tiveram maus resultados e mais uma vez eu vou tentar e não vou conseguir, vem logo com este discurso, ou porque correu mal com outro profissional, vai correr mal novamente, e é muito difícil às vezes mudar, ou porque os hábitos também já estão tão enraizados que porque as pessoas vêm muitas vezes para as minhas consultas com as dietas restritivas, que hoje em dia há bastantes dietas restritivas e o acesso é muito, não é? Do cortar os hidratos de Tudo, carbono. não é? Sim. E
quando eu faço um plano dito normal, né, com a comida que a pessoa tem em casa, com toda a família, porque eu acho que isso é fundamental e o resultado vem daí, de podermos comer em família tudo o que os outros vão comer. Claro que as porções têm que ser ajustadas para cada pessoa. Começam logo a dizer, mas eu assim não vou emagrecer, mas eu assim não vou conseguir. É estes pensamentos que as pessoas trazem porque tiveram maus resultados, se calhar numa dieta que foi tão restrita. Como é que eu comia tão pouquinho e não tinha resultados e agora vou comer mais e vou ter resultados? Daí que ser nutricionista Sim, não é fácil, nada então. fácil, nada fácil. Mas você compartilhou connosco que você criou, na sua forma de atuação, grupos de emagrecimento, onde Sim. diz que têm sido inacreditavelmente eficazes. Isso é uma palavra forte. Ora, Sim. fala-nos um bocadinho dos grupos. Sim, eu tenho grupos de desafios. Os grupos de desafios normalmente são de 21 dias, porque o nosso organismo precisa exatamente de 21 dias para mudar os hábitos, portanto, começamos com estes grupos de 21 dias, são coisas mais pequeninas, e depois tenho grupos de 4 e 8 semanas que são um bocadinho mais específicos, onde trabalho, lá está, com a psicóloga, trabalho normalmente também com um colega PT, em que também fazemos estas parcerias e são para grupos de 4 a 8 semanas para os resultados realmente serem um bocadinho diferentes. Apesar do grupo de 21 dias de desafios, é lançado um desafio diariamente, desde o beber mais água. Às vezes as pessoas pensam assim, mas que desafio tão... Nós ficamos a pensar, não é? Mas realmente faz sentido e estes, eu nunca tinha experimentado. Ou então, por exemplo, uma muito que eu gosto muito de usar, que é fazer um dia sem a proteína animal, por exemplo, ou fazer uma refeição sem proteína animal, que as pessoas pensam muito nas refeições vegetarianas só na soja e no tofu, não é necessário. E às vezes são receitas muito práticas que eu dou para aquele desafio, que a pessoa, realmente isto faz sentido. E depois adquirem esses hábitos. Tenho meninas comigo que já fizeram grupos de desafios e programas que mantêm esses desafios que aprenderam no primeiro grupo lá atrás e mantêm agora. Gostaram de ter, de experienciar esse estilo de vida, Sim, não é? sim, porque Seja depois... ingerir mais água, Exatamente. simplesmente... Eu, por acaso, sou alguém que agora bebo muita água, antes não bebia água, só bebia sumos. Pronto, Pois. isso é algo super errado dizer uma nutricionista, não é? Ups. Mas um médico meu, ele é fisioterapeuta, ele disse, pá, desde que comecei a beber 1,5 litro de água por dia, mais ou menos, às vezes um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos, Sim. diz que tudo mudou, ou seja, ele sente-se muito mais descansado e ele é médico, portanto ele tem uma carga de Claro, trabalho enorme, claro. a pele é diferente, Tudo, muda tudo. E eu É o realmente nosso mudei o meu estilo de equilíbrio. vida nesse Sim, sentido. sim, sim. É muito importante. E às vezes eu dar formas que a pessoa diz, mas eu não consigo beber. Eu só de olhar para a garrafa de 1,5 litro eu já fico. Não é preciso usar uma garrafa de 1,5 litro. Eu dou várias técnicas para a pessoa beber lá. E se chegam ao final do dia, realmente é muito mais fácil. E hoje em dia já me dizem, eu já bebo 2,5 litros a passar. Pronto, para quem não bebia nem meio litro, portanto. Acho que o segredo é mesmo esse. Vamos ouvindo, experimentamos e depois Exatamente, e gostamos. funciona. Pronto, funciona assim, vamos adaptar. E eu acho que é isso. Fala-nos de alguns dos resultados. Quando você falou em resultados incríveis, com Sim. certeza tem muitos testemunhos, por assim Sim, dizer. sim, Conte-nos alguns sim, para impressionar. tenho, e de várias idades. É muito giro trabalhar assim com mulheres, porque depois temos mulheres com menopausa, por exemplo, Ok. e temos mulheres, o normal é entre os 20 e os 60 anos, é o grupo que eu Ok. trabalho, então, pronto, lá está os resultados serem bastante diferentes. Mas desde, por exemplo, o grupo que eu fiz de empoderamento e emagrecimento feminino, em que tive realmente, neste não tive exercício físico, mas tive a parte da psicologia, tive a parte do vestuário, das roupas, como elas podiam mudar o estilo de se vestirem. Foi uma avaliação muito engraçada em que avaliamos o antes e o depois do programa. Realmente esse é um método diferente, nunca vi nenhum nutricionista Exato, que é apresentar. muito interessante. Por exemplo, lembro-me de uma das minhas clientes que não era por ser mais forte ou não, até porque eu não achava que ela estava assim tão forte, apesar de conseguiu perder bastante peso, usava roupas muito largas, vestidos muito largos e não tinha necessidade nenhuma disso. E chegou ao final a vestir uma calça justa, uma blusa completamente diferente e depois parece que muda muito a expressão delas. Eu tive uma outra rapariga que completamente deprimida, aliás tinha vindo do psicólogo, estava a tomar medicação e porque não conseguia, não era para perda de peso, aliás ela, posso dizer que nas 8 semanas ela perdeu só
3,5 kg, uma coisa assim, mas perdeu muito volume, uma coisa extraordinária. Ok. E eu não tinha exercício físico, mas ela própria começou a fazer exercício físico. Disse, não, eu vou-me comprometer e a partir de agora vou fazer em casa. E fez todos os dias exercício físico, só com a mudança alimentar ela perdeu imenso volume. Lá está, porque não tinha que perder muito peso, só tinha mesmo que perder volume. Às vezes as pessoas confundem muito isto do tenho que emagrecer e só associam à balança, à perda de peso na balança. Não é só isso que importa, está bem? É mesmo a composição corporal, é perder massa gorda, transformar em músculo e ficar realmente diferente. E esta minha cliente ficou muito diferente. Então eu tenho uma fotografia dela ao espelho com uma cara cabisbaixa, não sorria. E bem, a última não tem nada a ver, e ela própria diz, Tá, já não preciso, sim, diz ela, tu foste um anjo que me apareceu, e fez grupo de desafios, entrou neste programa de empoderamento e emagrecimento feminino, e ela está completamente diferente, já confia nela, faz coisas completamente diferentes, e ela diz-me, as pessoas podem me dizer agora que eu não sou capaz, que eu respondo, e antigamente não era assim. Olha que espetáculo, isso é muito bom. É muito bom, esta transformação. E eu fico a pensar, é impressionante porque se calhar em certos casos, quando se fala acerca de nutrição e o aspecto corporal da pessoa, sobretudo as senhoras, Sim, sim. se calhar muitas delas são tímidas em relação a essas São. matérias e querem ser o mais sigilosas possíveis, mas isto é um grupo. É. Ou seja, tem muitas pessoas a acompanharem também e ver os resultados das colegas. Ou seja, sim. como é que elas não se sentem inibidas no grupo? Não, e é giro, porque nós temos um grupo de partilha do WhatsApp que eu normalmente coloco logo desde o início as regras, não haver pronto, comentários ofensivos, nada disso, e que só partilha quem quiser. E é giro ver como elas não se conhecem e ajudarem-se umas às outras, ou porque uma hoje está mais triste, ou porque diz que o dia correu menos bem, e força, olha, vai correr melhor. É tão giro ver pessoas que não se conhecem, de repente está ali um grupo e depois fazer o antes e o depois e fazer aquela aula final, fica aquela nostalgia de mas já acabou, já vamos deixar de nos falar, e são pessoas que não se conhecem, é muito interessante e ajuda imenso. Eu acho que esta forma de atuação da nutrição é muito, para mim, é muito Ou gratificante. seja, além de adquirir uma vida saudável, ainda ganham umas Umas amizades que pode ser para a vida. Exatamente. Você fala que há uma importância gigantesca no sentido de suporte emocional e partilha de experiências Sim. nestes grupos que você Sim. cria. Sim, é muito importante. Isso é aquela força que elas precisavam? Que elas Porque é o que eu lhes costumo dizer, estamos todas para o mesmo, vamos chegar ao final, cada uma tem o seu objetivo, mas basicamente o objetivo delas é mudança, seja de perda de peso, seja de aumento de autoestima, perda de volume, todas elas querem mudar. Portanto, se estamos todas para o mesmo, vamos todas ajudar umas às outras, e eu acho que isso é muito bom. Muito bem. Das pacientes que você atendeu, sente que elas tinham problemas com a alimentação, ou seja, não tinham uma relação saudável com a alimentação? Sim, muitas delas sim. Que agora mudaram completamente, desde fazerem apenas só 2 refeições por dia, ou porque têm os filhos em várias atividades e nem sequer têm tempo, porque de repente têm que ir levar um ao futebol, outra atividade, e naquele intervalo nem sequer comem, e quando chegam a casa é a hora de jantar, e é o que eu digo, é a hora do lobo, não é? Claro. Porque depois atacam tudo, porque tiveram imensas horas sem comer, depois tenho de tudo em consulta, tenho mesmo, e é pessoas antigas, pessoas mais velhas, é muito difícil mudar os hábitos. Ok. Muito difícil mudar aquele jantar do pãozinho com a meia de leite, por exemplo, que são hábitos muito antigos, mas mudam, demora o seu tempo, tem que ser negociado, Tem que ser, tem que ser bem ok. negociado, mas em pessoas mais velhas é difícil. Nem que seja só pela questão de, eu acho que quem assiste ao programa e se calhar nunca participou em consultas com nutricionistas, deveria de fazer para entender melhor e saber ter um bom relacionamento com a alimentação. Isso. Porque isso do que você tocou esse ponto acerca de sermos apressados e correria, hoje em dia não precisa de estar em Lisboa para viver esse ritmo de vida. Mesmo que quem está afastado das grandes cidades, sente que também acorda de manhã e é sempre a abrir. Ou seja, e nós precisamos de ter também, ou seja, o nosso tempo
não só para nós, mas também para termos uma alimentação saudável. isso. Porque se eu estiver sempre a correr, eu vou comer o que é mais rápido. Pega uma pizza, pega um hambúrguer e depois acaba Costumo por dizer que ser... nem sempre o que é mais rápido é o mais saudável. Exato. E eu gosto muito de trabalhar em consulta, para além do que eu falei inicialmente, gosto muito de trabalhar o planeamento. Planear as refeições é fundamental. Podem fazer o planeamento semanal, mensal, conforme der mais jeito. Mas mesmo nestes grupos, não só em consulta individual, mesmo nos grupos eu forneço muita informação e muito material para elas fazerem o planeamento, desde organizar a despensa, o frigorífico, o congelador. Se tivermos estes 3 locais bem organizados, é meio caminho andado para o sucesso, porque legumes congelados ou carne congelada ou até refeições prontas congeladas, mais depressa vamos ao congelador, tiramos para descongelar, do que vamos buscar a pizza, por Exato. exemplo, não é? E é muito importante trabalhar isto, e às vezes são coisas tão simples que realmente faz sentido tirar um dia da semana. Por exemplo, agora eu escolho a segunda e a quarta para fazer as sopas para as crianças e para organizar o resto das refeições. Cozinho a mais e fica para durante a semana. E é tão simples. É uma boa estratégia, sim, sim. É, e eu gosto muito de trabalhar. Às vezes nem levam um plano alimentar, mas levam sim o planeamento da semana. E depois, claro, deixo-as a escolher aquilo que querem fazer, dou algumas dicas, algumas receitas e deixo um bocadinho ao critério daquilo que têm em casa para utilizar, como é óbvio. Acho que é muito importante. Também sei que você faz workshops, Sim, não é verdade? sim, sim, Como sim. é que E tem gosto sido? muito, Você gosta? Gosta de ensinar? porque eu gosto muito também do contacto com as pessoas e são coisas muito práticas. Eu gosto de fazer, as pessoas provarem, até serem as pessoas a fazer e em conceitos um bocadinho diferentes, e eu acho que é muito interessante a pessoa ver realmente isto é tão fácil de fazer, porque é que eu não faço? Mesmo na situação dos lanches para os miúdos até, ou até para levar para o trabalho, ou até mesmo de férias, acho que é muito importante nós explicarmos como é fácil fazer, como é prático. E no workshop é isso, é ser prático. O workshop é quem, então é mais para os cidadãos do dia a dia que não sejam ligados à área nutricional? Também pode ser, sim, 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 porque é muito, não precisam de estar, muitas pessoas que fazem o workshop comigo não precisam de estar em consulta comigo, até gosto que venham pessoas diferentes para conhecer um bocadinho o meu trabalho, que não é preciso ser só consulta de nutrição, é muito importante também passar estas informações, mas é no workshop que eu mostro a praticidade da nutrição, porque é muito interessante também mostrar o outro lado. Como é que tem sido o feedback? O que é que eles dizem? É muito positivo porque realmente faço. As receitas são tão simples e eu tento utilizar os alimentos da época para as pessoas também poderem fazer, e porque é sustentável, porque é muito mais barato, até porque as pessoas hoje em dia cultivam mais. Eu acho que estamos a ter um bocadinho mais as pessoas trabalharem mais no campo e terem mais, porque está tudo mais caro, então têm um bocadinho de terreno e vão cultivar para confeccionar. E gosto muito de mostrar que é fácil fazer refeições no dia a dia para consumir ou até para levar. Estou a ver que com a Libânia é tudo muito prático, então. Sim, tem não que é nada ser. muito complicado. Não. Quem quiser entrar nos seus desafios, nos seus grupos. Sim, eu gosto de ser prática. Eu acho que quando não é execuível, não funciona. Sim. Porque as pessoas depois começam a ver que é difícil ou porque não têm o material necessário, então vão desistindo, vão culpando, ou porque eu hoje não tenho isto, não vou fazer. E isto, dia após dia, a pessoa desiste. Ok. Portanto, eu acho que tem que ser prática. Eu costumo perguntar sempre, então o que é que vai fazer hoje quando estão em consulta? O que é que vai fazer hoje para o jantar? Ai, nem sei. Ou então o que é que tem lá em casa? É muito mais fácil assim. Então vai fazer isto, isto e isto. É muito mais prático, porque se a pessoa já está ali, não sei, mas vou buscar qualquer coisa. Porque é este o nosso pensamento, é muito mais fácil. Não, vamos pensar no que temos no frigorífico e vamos confeccionar qualquer coisa para o jantar ou para o almoço, dependendo da hora da consulta, é um bocadinho por aí. Certíssimo. Eu acho que é assim. Libânia, você neste momento já tem um grupo criado, né? Sim. E é importante acompanhar o processo desde o início. Sim. Portanto, agora se calhar tem que esperar que este termine, né? Sim, é verdade. Você contou-nos que aqui nos apontamentos que o último grupo foi um sucesso, Exato. teve casos muito bons, mas agora quem quiser entrar agora terá que esperar que Exato. acabe e Sim, comece o próximo, tenho fases, não é? próxima turma, por assim Exatamente. dizer. Sim. Como é que eles podem saber essas informações? Através das minhas redes sociais, que eu trabalho muito com as redes sociais, hoje em dia acho que toda a gente Claro. tem redes sociais, portanto, através do meu Instagram, do meu Facebook, Nutri Libânia Soares, portanto, acho que Libânia é um nome que é fácil Exato, não é comum. Exatamente, e podem mandar mensagem e perguntar e entrar realmente nos meus grupos, sejam eles desafios, 4 a 8 semanas,
eu estou cá para ajudar. Certíssimo. Olha, foi um prazer conhecê-la. Igualmente, Muito obrigada simpática. pelo convite. Estou muito contente porque eu sou a favor de saúde e bem-estar e estou muito contente por saber que esses grupos estão a trazer resultados que são incríveis. Continuação de uma excelente carreira profissional Muito e obrigada. grupos sensacionais a ajudar as pessoas. Obrigada, Parabéns. muito obrigada. Foi um prazer tê-la cá. Sempre que Obrigada. quiser vir ao Manhãs de TV, as portas estão abertas. Muito obrigada, obrigada. Nós agora vamos ter uma segunda parte também super interessante. Você não vai querer perder, nós voltamos já de seguida. Em 2004, realizei a viagem mais importante da minha vida. 4 meses de voluntariado em Moçambique. À minha volta, duvidariam se voltaria. A verdade é que uma parte de mim nunca voltou e ficou para sempre ligada às crianças de Moçambique e às suas famílias. Durante a estadia em Moçambique, visitei um orfanato e questionei-me de que viviam aquelas 30 crianças. A irmã que estava comigo respondeu daqui e dali de pequenas ajudas. Ao regressar a Portugal, sabia que tinha 30 amigos que podiam ser padrinhos daquelas crianças e, com um pequeno gesto todos os anos, ajudá-las a dar-lhe um futuro melhor. Foi aí que lancei o desafio e nasceu A Um Pequeno Gesto. A Um Pequeno Gesto tem uma missão clara: promover a melhoria das condições de vida de crianças desfavorecidas e das suas famílias, com nutrição, educação, capacitação e carinho. É assim que acreditamos poder quebrar o ciclo da pobreza. O centro da nossa ação começa com o programa de apadrinhamento individual de crianças vulneráveis, complementado pela intervenção com diversas áreas. Na educação, temos as nossas pré-escolas, programas de alimentação escolar, salas de apoio ao estudo e um programa de bolsas universitárias. Temos ainda uma área de apoio à pobreza, que inclui o nosso centro de dia e vários apoios de emergência. Uma área de infraestruturas, que procura colmatar deficiências nas casas e latrinas das nossas famílias e também nas infraestruturas escolares e comunitárias. Finalmente, a nossa área crescente de sustentabilidade inclui cursos técnicos e projetos de geração de rendimento. Estamos de volta e já sabem com quem nós vamos estar então agora nesta segunda parte do nosso programa, que é a fundadora deste projeto Um Pequeno Gesto, Uma Grande Ajuda. Sara, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. A Sara vem de onde? Eu sou aqui de Lisboa. É daqui de Lisboa? Sou. Alfacinha de Gema? Não, sou da zona, sou baixo de Sintra. Ok, certíssimo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós gostamos muito de ter associações, projetos tão nobres como este aqui, fazem toda a diferença no nosso dia e na vida do cidadão, porque todos podemos ajudar. E acabamos de ouvir aqui a explicação desta associação que tem o objetivo de promover então a melhoria de condições de vida de crianças carenciadas do sul de Moçambique. Certo? Exatamente. Porque esta região, sul de Moçambique, ela é especial para si? É especial, porque eu quando acabei a faculdade em 2004, tinha ali um período de tempo antes de começar a trabalhar e fui voluntária para Moçambique, para uma cidade de Xai-Xai, que eu acho que Já ouvi falar. os já ouviram falar, que é na província de Gaza. Portanto, eu trabalhei ali na escola durante 4 meses e até ouvimos aqui um bocadinho no vídeo, quando estava para regressar, numa visita a um orfanato da zona, percebi que não havia ali nada muito certo a ajudá-los. Segundo a irmã dizia, a ajuda vem daqui e dali. E eu tinha passado estes 4 meses a ajudar também a gerir um projeto que tinha apadrinhamento com outra organização e eu pensei, bem, acho que estão aqui 30 crianças e nós tínhamos outro grupo noutra zona, juntámos e no ano seguinte começámos a apadrinhar 50 crianças pela primeira vez. Muito bom. Neste sentido, Gaza não foi, começou assim porque era onde eu estava, mas na verdade nunca saímos porque acaba por ser uma das províncias mais pobres, mais afetadas pelo HIV, um bocadinho perdida ali no meio das zonas industriais e das zonas de cidade. Num ano tem cheias, no outro ano tem seca e, portanto, ainda não saímos dali, ainda ficámos ali porque tentamos, de facto, fazer a mudança ali naquela zona. Uhum. Quando falamos em crianças, é algo que mexe muito com o coração de todos nós, né? Nós sabemos que uma criança, ela nasce para brincar, nasce para sorrir, para ser acompanhada e ajudada. E, infelizmente, há países que, devido à pobreza e condições
climáticas, socioculturais, isso atrapalha imenso. Mas como você fala na sua associação, um pequeno gesto faz uma grande ajuda, certo? E todos nós podemos ajudar com pequenos gestos. Este é um trabalho que com certeza não é fácil, né? Mas para as crianças faz toda a diferença na vida delas. Que iniciativas, atividades vocês já têm desenvolvido ao longo dos tempos para ir de acordo com as carências que elas têm? Sim, portanto, as crianças tipicamente no apadrinhamento têm que ir à escola. Portanto, tudo connosco começou com este apadrinhamento. Esta atividade, o que é que isso significa? Que nós, com o apoio de um padrinho ou madrinha de língua portuguesa, tipicamente, para poder facilitar a comunicação, nós garantimos que a criança vai à escola e que a criança recebe em sua casa, para a família, não só para a criança, uma cesta de alimentação. Muito bom. Mensalmente. Ok. Que, obviamente, ajuda ao incentivo de a criança continuar a ir à escola, que é o que nós queremos que se crie aquele hábito. Portanto, essa está na base. O que é que aconteceu ao longo do tempo? É que nós fomos encontrando alguns percalços no caminho que nos ensinaram que era preciso, no fundo, fazer um trabalho à volta da criança. Portanto, nós começámos, uma das primeiras áreas de projeto foi nas infraestruturas, que a criança estava na escola, mas a casa não tinha teto, ou não tinha condições. Nem posso descrever as condições porque não seriam descritíveis por nós. E, portanto, começámos a construir algumas casas de família. Depois tivemos uma fase em que nos dedicámos bastante à água, porque a criança tinha que andar 2 horas de manhã antes de ir à escola para ir a cartar água e só depois. Tarefa que caía muito nas meninas. Portanto, nós durante um tempo, nas nossas comunidades mais rurais, fizemos a construção de furos de água, que entretanto já foi bastante crescido pela rede nacional e, portanto, já não é tão óbvio nos sítios onde nós estamos que é tão necessário. Depois as crianças vão crescendo e nós também vimos, ok, eles estão na escola, mas não têm hábitos de estudo, em casa a maior parte dos pais são provavelmente analfabetos e, portanto, não há ninguém, então agora vamos nos sentar a fazer os trabalhos. Isso não existe e, portanto, criámos programas de apoio ao estudo, que no fundo eles ficam na escola e damos-lhes um lanche e ajudamos a fazer os trabalhos de casa. Com o tempo também nos apercebemos que quanto mais cedo começarmos, melhor é, em termos de impacto. Portanto, temos um programa de pré-escolas, que nem sequer faz parte do ensino obrigatório e, portanto, nós temos pré-escolas comunitárias que os resultados mostram que eles chegam logo ali à primeira classe numa situação muito diferente. E com o tempo o que é que aconteceu? As crianças foram crescendo, nós já estamos com 19 anos e, portanto, começámos a ter que investir mais na área de cursos técnicos, cursos de formação, cursos universitários, para lhes permitir completar este percurso com o nosso objetivo, que é saírem desta necessidade e não precisarem de nós no futuro. Portanto, as atividades, no fundo, cresceram à volta deste conceito da criança, da família e da comunidade. As respostas que vocês conseguem dar hoje, com certeza, são muito mais rápidas e eficazes do que no início. Conte-nos um bocadinho, como é que foi o início da Fundação? Eu acho que as pessoas às vezes perguntam-me se isto foi o que eu pensei. Eu acho que eu não pensei muito na altura em que começou. Foi um bocado aquele instinto de 30 crianças, 30 amigos, parece-me fácil. Cheguei cá e provavelmente fiz alguma chantagem emocional e toda a gente apoiou. Portanto, não houve ali um problema. E durante os primeiros 3 anos era assim um bocado... Eu estava a trabalhar a tempo inteiro, eu até fui trabalhar para Londres na altura, e portanto isto era a minha atividade à noite que eu ia fazendo, ia gerindo com a irmã que trabalhava e com que eu tinha vivido lá e uma congregação. O que é que aconteceu? Entretanto, começámos a ter mais pedidos de lá, para acrescentar crianças e para crescer, no fundo, a atividade. E foi aí que dissemos, bem, e agora o que é que vamos fazer? Na altura, por sorte, acaso ou coincidência boa, a minha mãe estava-se a reformar e, portanto, decidiu juntar-se como voluntária à organização. As mães, ainda por cima, né, são aquele apoio muito grande para todos nós. Exatamente, e que, portanto, que ajudou nessa expansão, porque eu na altura disse, não consigo expandir, estando a trabalhar, mas assim conseguimos entre as duas. E, entretanto, também calhou que a minha irmã passou uma fase que saiu do mercado financeiro onde estava e que disse, ok, eu também agora vou me dedicar à parte toda da angariação de fundos e de projetos, que era uma área que nós precisávamos de crescer, para lá do apadrinhamento, e, portanto, isto começou a crescer e hoje já somos uma equipa bastante maior aqui, que
também tem mais dores de cabeça, mas que de facto tem muito mais capacidade de fazer. E quando aparece uma emergência, quando há um problema, nós estávamos nas cheias de 2013 e que em poucos dias demos resposta de emergência, criámos um programa de alimentação na escola, porque todas as quintas tinham sido devastadas. Quando foi agora o ciclone, tivemos muito rápida, apesar de não ser na nossa zona, as pessoas vieram ter connosco, porque sabiam que nós estávamos em Moçambique, e nós conseguimos canalizar para a ajuda. Portanto, temos algum benefício de sermos pequenos, mas não demasiado pequenos, que já temos capacidade de resposta. Qual é o sentimento de, ao longo de 19 anos, ter ajudado tantas crianças e estarem sempre a estar, ou seja, na prontidão de ajudar no que puderem e desenvolverem todo tipo de projetos para conseguirem os dar a mão, né? Qual é o sentimento que vai nos vossos corações? De si, toda a equipa? Eu acho que o sentimento é misto, e eu vou explicar porquê. O meu, neste momento, está assim super cheio, porque eu acabo de voltar de Moçambique e, portanto, está assim no pico de orgulho e de gratidão, no fundo, porque isto só se faz em conjunto e faz-se com as pessoas que nós temos no terreno e faz-se. E este ano, e eu estava a contar à equipa nos últimos dias, eu sinto que a mudança intergeracional começa-se a ver. Porque, de facto, isto não é uma coisa de um ano ou dois. Isto tem que ser um investimento a longo prazo. Exato. E mais do que em qualquer outra altura, eu antes costumava ir todos os anos, agora já não é há 4 anos, com o benefício de Covid e afins, e de facto começa-se a ver, pararam pessoas na rua e vieram-me falar que eram ex-crianças nossas, e portanto é um Compartilharam as suas sentimento. histórias com vocês. Partilharam, estávamos num restaurante local e o rapaz veio ter connosco e dizer: Manassara, mamãe Anabela, eu sou o José de Banhine e graças a vocês eu continuei a estudar. E isto é o que aconteceu na minha vida a seguir. E nós voltámos ao restaurante todos os dias, obviamente, durante os 4 dias seguintes. Mas a verdade é que já não temos que andar à procura, porque eu acho que uma coisa que, trabalhando neste setor, e é por isso que eu digo que os sentimentos às vezes são mistos, às vezes nós temos muita frustração, porque nós queremos fazer mais, porque nós queremos fazer mais rápido, porque depois as velocidades também são diferentes, ou porque houve alguém que não aproveitou a ajuda. É verdade, há afilhados que pelo caminho desistem da escola, há meninas que pelo caminho engravidam antes de tempo, há o rapaz que foge e que vai para a África do Sul porque acha que vai ter uma vida melhor. E portanto, lidar com isso é complicado. Claro. Mas portanto, nós tentamos sempre. A ação é a nossa resposta à frustração. Mas há momentos que os sentimentos mas nós podíamos fazer tanto e agora não aproveitamos. Ou agora queremos fazer mais, mas não há dinheiro para dar esta resposta. Mas, de facto, a equipa, como cresceu muito devagarinho e neste processo de facto, de paixão por cada criança, a nossa resposta é por criança. E, portanto, quando há um caso difícil, nós vamos e dizemos como é que vamos resolver este. Quando há outro caso que é um pedido de ajuda, vamos resolver esse. E, portanto, dá um sentimento de orgulho enorme. E nós temos um rapaz que trabalha lá connosco e que estava num dos projetos e ele estava a contar, e ele era um dos nossos meninos. Ele era um apadrinhado que hoje em dia trabalha connosco. E ele disse: Mana, este ano eu fiz parte da construção da Casa Mabote. Eu fui visitar aquela família. Eu vi que eles estavam num estado que tinha acontecido um acidente. Vocês responderam, eu fui arranjar o orçamento e a casa está lá. E ele diz: é um orgulho enorme que eu nunca pensei que eu podia fazer parte de algo assim. E eu acho que nós todos da equipa nos revimos muito nestas palavras, que é uma luta, mas é um orgulho ver cada um que passa ao próximo e que não precisa de nós, que é o melhor resultado possível que nós podemos alcançar. Os padrinhos, eles conseguem, por vezes, ter um contacto com as crianças através de cartas que as crianças mandam para os seus padrinhos e lembranças que às vezes fazem essas atividades. Qual é o sentimento deles? O que é que eles compartilham com vocês também? Eu acho que os padrinhos que escolhem envolver-se, há padrinhos mais, outros menos envolvidos, e nós queremos todos. Mas os padrinhos que escolhem envolver-se, muitas vezes fazem disto um projeto familiar. Portanto, há uma fotografia da criança num frigorífico, há uma carta, usam um bocadinho como educação para os filhos também.
E, portanto, para eles é ver a criança a crescer, é ver a criança a desenvolver. E a primeira coisa que eu disse a um deles é: eu vou escrever para o teu padrinho, eu vou descobrir quem era o teu padrinho, que esta criança tinha sido em 2015. Eu disse: nós vamos à lista, vamos descobrir, vamos-lhe contar a tua história, vamos-lhe enviar. Porque os padrinhos, no fundo, estão cá longe, não é? Há algum contacto pelo caminho, mas é uma satisfação enorme para eles verem a minha afilhada conseguiu, o meu afilhado conseguiu. E isso eu acho que cria muita fidelidade e cria muita vontade de ajudar. Uhum. Temos algumas das fotos também que compartilharam connosco, podemos ver algumas das crianças, lindíssimas, Isto. e motiva qualquer pessoa a ajudar. E quando falamos acerca deste projeto, vocês, lá está, tentam dar sempre o início, quando abordam uma criança, tentam ajudá-la em tudo aquilo que ela necessita, mas nunca retiram a hipótese, ou seja, primaziam a hipótese, isso que eu quero dizer, primaziam a hipótese de poder estar na escola e estudar. Sim. Para muitas pessoas dizem assim, estudar, num país onde é tanta pobreza, num país onde há tanta dificuldade, e SIDA, HIV, se calhar não é a melhor resposta, mas vemos que não é bem assim, até pelo exemplo que nos deu. Muitas associações, quando vêm aqui à nossa casa, falam, nós puxamos sempre as crianças para ir para a escola. Para elas é importante a escola, para quem não tem essa consciência, a escola pode mudar a vida de uma criança em Moçambique. Pode mesmo, aliás, é a nossa crença, é de facto quebrar o ciclo da pobreza através da Claro. educação. Claro que nós temos um elemento de nutrição, porque uma criança que estuda de barriga vazia não vai estudar tão bem, nós sabemos a importância da nutrição para o desenvolvimento cognitivo, portanto, isso é essencial e é por isso que nós temos programas de alimentação na escola, as nossas pré têm alimentação, mas a educação em si é que vai, no fundo, dar-lhes uma oportunidade. E quando eu digo educação, eles não têm que ser todos universitários. Eu tive com um grupo de 9, já todos grandinhos agora, muito recentemente, e um está a fazer técnico de análises clínicas, outro técnico de medicina, mas outro está a fazer um curso de eletricidade e outro um de informática, que são cursos médios. Portanto, nós também podemos oferecer só uma formação técnica, que há bastante, de informática, de carpintaria, de eletricidade, de pintura, e que podem escolher ir para essas profissões. Aí já conseguimos ver uma visão do futuro deles. Exatamente, portanto, tem uma capacitação que não tem que necessariamente ser universitária, mas que para a fazer têm que chegar pelo menos a uma 11ª, 12ª classe, porque parando pelo caminho não conseguem as mesmas oportunidades. E a verdade é que parando pelo caminho acabam em empregos que são mais precários, se acabarem em empregos, e não conseguem de facto mudar a geração. E nós estávamos a conversar disto há pouco, que eu estava a contar algumas das minhas histórias de Moçambique. Este rapaz que eu encontrei, que ainda não tem filhos, que é pouco comum, porque ele já tem, segundo normas culturais, a idade, quando ele os tiver, que quer tê-los, vai ser diferente para os filhos dele. Ele vai sempre pô-los na escola, ele vai sempre dar-lhes uma melhor nutrição que puder. E é aqui que a mudança se alcança. Ele próprio não é percebeu o que é que preciso foi a mudança. convencer o pai a pôr o filho na escola. E nós temos comunidades onde, de facto, temos que organizar palestras que são mais para os pais do que para as crianças. Para mostrar que a educação pode lhes dar um caminho. Não significa todos médicos, mas significa que é um caminho diferente do pasto ou da agricultura de subsistência que muitos deles têm. E sabemos que há muitos casos onde uma pessoa que consiga criar um bom negócio consegue gerar emprego para muitas outras pessoas e assim desenvolver a economia e atividades profissionais dentro da localidade onde havia pobreza. Portanto, é mesmo uma resposta mais eficaz, principalmente a educação, nesses casos. Temos um vídeo que você nos trouxe, vamos passar e voltamos já já, então.
Então acabámos de ver uma das formas como nós podemos ajudar e como a educação realmente é a solução para a quebra do ciclo de pobreza. Você vê nas crianças de Moçambique o desejo, a vontade de aprender? Elas têm essa consciência? Elas, quando estão na escola, gostam de estar na escola, gostam de se aplicar e aprender? Vê-se cada vez mais. E a resposta também depende do local. Ok. Eu acho que nas crianças que nós temos nos projetos mais próximos de cidade, já há muito mais essa consciência que é melhor na escola, de aprender e que de facto é um percurso que começa a ser mais normalizado. Há ali uma zona difícil, que é a zona da adolescência, que é um facto, e na qual nós estamos a investir muito neste momento para arranjar caminhos diferentes para manter esse interesse nessa altura. E, por exemplo, numa das escolas começámos a criar atividades de danças culturais e de desporto e torneios. Muito bom. Para garantir que há mais coisas. A verdade é que nós todos, mesmo aqui, se a escola for só trabalho, também não tem assim tanta piada. E, portanto, nós durante muito tempo focámos na parte académica e temos o reconhecimento que tem que se criar ali uma vontade de ir à escola que não seja só para ir aprender português e matemática. E depois temos as zonas rurais, que o meu já estava a falar, que aí aí é a parte onde nós estamos a trabalhar, que alguns sim têm essa consciência, mas que de facto parte das famílias. E há ali uma fase em que há alguma pressão familiar que, pronto, já está a 7ª classe, se calhar não é preciso continuar. E, portanto, é essa área de grande desafio, se calhar para o próximo 1 a 2 anos, tentarmos afetar, trazendo exemplos de outras áreas, da cidade para ali, para mostrar caminhos, e alguns daquela zona que seguiram e continuaram e contra as expectativas de todos, também, seja a estudar, seja uma que eu encontrei, a Letícia, que está a fazer um curso de universitário, como o Aaron, que adora pintura e faz tatuagens. E nós demos-lhe financiamento para um pequeno negócio de tatuagens e ele vive daquilo e tem uma vida melhor. E nós podemos julgar o que nós quisermos, mas, efetivamente, os dois encontraram o seu caminho a partir da escola. Claro. E portanto, esses exemplos têm que ser trazidos de volta para mostrar a algumas das crianças que estão lá esse caminho e às famílias. Mas eu acho que hoje em dia já é muito mais... já se vê, mas é sempre parte do caminho dar-lhes o incentivo. A comida, a diversão, o sentimento de comunidade, de pertencerem a alguma coisa. Eu acho que hoje nós já estamos a investir mais e mais nessa parte mais intangível da educação. Certíssimo. Como é que a comunidade vos recebe? Já são 19 anos, não é verdade? E veem que vocês dão comida, cuidam das crianças, realmente fazem por amor. Você veio de Moçambique, como é que vocês são tratados e recebidos? Venho assim de coração cheio por causa disso. Nós somos sempre muito bem recebidos, até numa das escolas onde nós criámos no último ano e meio, com o apoio do Instituto Camões, lançámos um programa de alimentação diária para toda a escola. Espetacular. De 1.500 crianças. E o apadrinhamento normalmente cobre a camada mesmo mais pobre da escola, mas não a escola toda. E a descrição da mudança naquela escola é uma coisa indescritível. A comunidade toda passa a receber-nos como alguém que mudou ali as coisas, porque eles têm lista de espera para a escola, porque querem transferência de outras escolas. As crianças já não chegam atrasadas, já não é preciso mandá-las à escola de manhã. E as próprias mamães, porque este programa envolve algum trabalho com as famílias, de palestras, de distribuição de sementes para poderem produzir em casa e se tornarem mais autossustentáveis. E nós até fizemos uma distribuição de cebolas nesse dia. Portanto, as famílias percebem que há ali um esforço conjunto entre nós, a direção da escola e as famílias para mudar as coisas. E, portanto, é sempre muita cor, muita alegria, dança e música para receber e para celebrar, porque eu acho que há esse reconhecimento que nós estamos a tentar fazer o melhor pelas crianças. Certíssimo. Que planos é que vocês têm para o futuro, né? Assim, claro, falando daqui a futuros de 2, 3 anos, 4 anos, vocês com certeza pensam imenso qual é a melhor passo a tomar agora, qual é a melhor medida para o bem das crianças. Há assim algum projeto em especial que você esteja ansiosa por começar a pôr em prática?
Bem, então depois desta visita são vários os projetos, porque a pessoa vem sempre de lá com muitas ideias, mas eu acho que nós hoje já conseguimos ver de facto esta mudança intergeracional acontecer. Sentimos que ainda temos ali uma área tremida nos adolescentes, portanto eu acho que vai ser uma área de investimento no próximo 1 a 2 anos, programas dedicados a essa área. Acho que ao longo de todo o percurso académico, a formação de formadores, formação de professores é cada vez mais uma ferramenta que nós não podemos deixar para trás. Portanto, à volta mesmo do nosso pessoal, das pessoas que estão lá para saberem conversar com a criança. E a par disto tudo, nós temos sempre crianças por apadrinhar e estamos sempre a tentar mais, e cada vez que eu vou há sempre alguém que me mostra uma criança que devia ser apadrinhada e crescer à volta delas. Nós estamos a dar alimentação a 1.500 crianças nesta escola de São Vicente, mas elas comem no chão porque o ginásio está a cair onde elas comiam. Ok. Portanto, esse vai ser um dos grandes projetos que vamos tentar fazer nos próximos meses. Portanto, aqui o que não falta é vontade, portanto, é para chegar a todo lado. Quem quiser ajudar, sejam pessoas ou até empresas, corporações, como é que o podem fazer? Então, para as pessoas, normalmente nós convidamos a ser padrinho, se entenderem que é uma relação de longo prazo que querem ter, porque de facto é bom ser mais que 1 ano. Às vezes, e pode ser mensal, é um valor anual de 160 a 180 euros por ano, mas também podem pagar mensalmente. Há pessoas que preferem, eu gosto muito das pré-escolas, nós nas pré-escolas não é apadrinhamento, é a escola toda. Eu gosto muito dos pequeninos, podem dar 5, 10 euros por mês, fazem um débito direto e dão-nos e contribuem, dizia ali 22 euros é o que a Tália precisa para poder ir à escola. Ao nível de empresas, nós tentamos ir mais para estes projetos. As empresas às vezes gostam eu vou financiar este projeto por inteiro, vou envolver os meus colaboradores, se calhar vão criar um programa, um desafio à volta que envolva os colaboradores também. Portanto, nós colaboramos de várias maneiras, com escolas também. Há turmas que apadrinham uma criança ou então que fazem uma venda de bolos na escola para angariar dinheiro para um dos projetos que eles escolhem, e é tudo liderado pelos alunos. Portanto, no fundo, as oportunidades de se envolverem não são poucas. Certíssimo. E como é que podem entrar em contacto? Então, nós estamos no geral@umpequenogesto.org e se quiserem apadrinhar até é mais rápido, logo apadrinhamento@umpequenogesto.org. E estamos nas redes sociais, os vídeos, como os que viram aqui hoje, estão sempre a aparecer e estamos sempre a tentar partilhar o lado bom da mudança e os sorrisos e aquilo que conseguimos fazer. E tentamos ter sempre essa mensagem de, com a ajuda que a pessoa nos dá, isto é o que nós conseguimos fazer. E que sempre foi o conceito, um pequeno gesto da pessoa e nós comprometemos a tornar uma grande ajuda. E, portanto, é o convite que nós fazemos a toda a gente. Certíssimo. Também tem a consignação do IRS, quem quer Temos fazer? todos os anos, que agora já acabou o prazo, Sim. mas que é uma coisa que nós pedimos a toda a gente para fazer, seja por nós ou por outra, mas que por favor façam, Não porque custa é nada. dinheiro que não custa e que, se não for alocado, não vai pelas associações. No nosso caso, é uma fonte muito importante de fundos para nós e que fizemos um esforço muito grande este ano. Portanto, 508-178-754, mas que sabemos que agora acabou o prazo, mas sem dúvida que vamos sempre, que é um convite fácil, que é mesmo aquele que não custa mesmo nada. Queremos agradecer à Sara e toda a equipa que representa, né, por estarem aqui connosco no Manhãs da TV. Ficamos muito comovidos com o trabalho que vocês fazem com as crianças. É um projeto nobre, sem dúvida, para pessoas de coração nobre. Muito obrigado por ter vindo. Desejamos que tenha muitos sorrisos, muitos projetos a se concretizarem, a continuar a ajudar, que venham milhares e milhares de crianças que vocês consigam ajudar. Sempre que quiser vir ao Manhãs na TV, as portas estarão sempre abertas para vos ajudar na comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer tê-la cá. Obrigada. E nós vamos despedir-nos por aqui. Eu prometi que íamos trazer assim, dois projetos fantásticos, não é? Tanto com a nossa nutricionista na primeira parte, depois com esta associação, um pequeno gesto, uma grande ajuda. Em breves dias estará disponível no YouTube para você rever e partilhar. Para mais informações tem que ficar atento às nossas redes sociais e nós vamos colocando sempre lá novidades para si. Nos despedimos, mas estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira para mais convidados e projetos espetaculares. Então, até lá, contamos consigo no próximo programa.